Salve, galera. Tudo bom? Pessoal, quem puder acompanhar as aulas aqui, né, quem tiver com internet, né, é bacana vocês estarem acompanhando que vocês não vão ter o ano tão comprometido como já está comprometido, né? Então, o conteúdo que a gente está trabalhando aqui é, é o conteúdo que vocês teriam em sala, né? Que é o conteúdo que é cobrado para você de vocês mesmos, né? Como alunos do primeiro ano no ensino médio. E, e é isso. Quem quiser pesquisar um pouco além, né? Sinta-se à vontade, né? Hoje em dia já tem aulas de qualidade na internet, né? Nem sempre, muitas das vezes, é, é, a galera acha que a aula mais envolvente é a aula de melhor qualidade, a aula mais simples é a aula de melhor qualidade, mas é preciso fazer essa triagem e nem sempre o conteúdo que está ali mais envolvente vai ser o conteúdo mais preciso que fala das coisas como de fato elas têm que ser ditas, né? Mas hoje em dia você já consegue encontrar conteúdo de qualidade na internet e assim, é só vocês se pautarem pelas nossas discussões aqui e correrem atrás de algo para além disso, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tá? A gente vai começar a falar de pré-socráticos, tá bom? E assim, eu gostaria de pontuar algo sobre esse termo, pré-socráticos, né? O que esse termo significa, né? É, Pré-socrático significa antes de Sócrates, né? Pré-socrático. Sócrates, galera, quem foi Sócrates? Sócrates foi um grande filósofo, né, grego, né, da Grécia Antiga, né? Então, ele inclusive até tem filósofos que tiveram um trabalho, né, foi deixado um trabalho para a gente muito mais relevante, que foi Platão e Aristóteles, mas inclusive o Sócrates é mais conhecido por nós, pelo senso comum, até do que esses outros filósofos que deixaram livros que vocês podem ir numa biblioteca e comprar esse livro desses pensadores, né? Do Platão e do Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito, mas ele foi considerado um grande sábio da época, né? E ele foi um filósofo muito importante, né? É, e o Sócrates é tido como um marco na filosofia, né? O pensamento que veio depois dele ganhou características novas, né? A filosofia depois de Sócrates ganhou características diferentes. Por isso que ele é tido como um marco. Então a gente tem os filósofos pré-socráticos, né? Os filósofos que vieram antes do Sócrates. Por que a gente chama de pré-socráticos, né? Porque convencionou-se assim. Alguém chamou de pré-socrático e o segunda pessoa chamou de pré-socrático e foi se chamando de pré-socrático. Convencionou-se chamá-los assim. Mas a gente poderia chamar eles de primeiros filósofos, de filósofos originários, né? Tanto faz, né? Pré-socráticos são os primeiros filósofos, tá bom? É, Hoje a gente vai falar de dois filósofos. Tales, que é considerado o primeiro filósofo, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, e Pitágoras de Samos, tá? Só um parênteses, galera. Quando a gente vê assim falando Tales de Mileto com relação aos pré-socráticos, tá? Aos pré-socráticos, somente aos pré-socráticos. Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, esse de Samos e de Mileto não é o sobrenome deles, né? É a cidade de onde eles vieram. Então, assim, naquela época era importante falar de onde a pessoa vinha, né? As pessoas julgavam isso importante, tanto quanto era importante falar sobre de qual família aquela pessoa veio, tá? É, então, quando a gente fala Tales de Mileto, é Tales oriundo da cidade de Mileto. Pitágoras de Samos, Pitágoras nascido na cidade de Samos, né? Então é uma referência à cidade, tá? Galera, Tales é considerado o primeiro filósofo, tá?
E não sei se vocês lembram, mas a gente falou da arqué, né? Ou seja, né? Arqué é uma palavra grega que significa princípio, né? Então, a filosofia é marcada por a filosofia pré-socrática é marcada pela tentativa de falar de onde as coisas vêm, de onde como o universo surgiu, né, a origem do universo, que para eles era o universo era chamado de cosmos, né? Eles não têm a noção de universo ampla como a gente tem hoje, né? Então a noção deles de universo, né, isso que eles chamavam de cosmos, era um mundo visível, né, por eles, o que eles conseguiam observar, né, os planetas ali, é, é, que são observáveis a olho nu, né, e o mundo em que eles viviam, né. Então, o princípio, a arquer, é uma tentativa de explicar a origem do cosmos, tanto quanto do que as coisas são feitas, né? Do que as coisas são formadas, que elementos da natureza formam todas as coisas, né? Então, é esse sentido de princípio, de origem. Os pré-socráticos, eles entendiam que você entendendo a origem de uma coisa, você entende aquela coisa, né? Então, para entender a natureza, é preciso entender do que a natureza é formada, do que as coisas são formadas, tá? E o Tales, ele defendia que tudo na natureza tem origem na água, né? Então ele defendia a água como arquer, a água como princípio, tá bom? E isso pode parecer algo um pouco estranho, né? Mas se a gente for parar para pensar que boa parte das coisas na natureza contém água e que a água parece ser necessária para que haja vida, né? É, isso parece ser algo que não é tão absurdo assim, né? A gente tem muito poucas informações de como o Tales entendia isso, mas é, o que é importante a gente entender aqui é que o Tales entendia que a água é o princípio da natureza, ou seja, que tudo na natureza tem origem a partir da água, né? Então a água é um elemento primordial, um elemento fundamental para as coisas na natureza, tá bom? Outra característica importante, né, que faz com que o Tales, né, marque o nascimento da filosofia é que ele tenta explicar a natureza a partir da própria natureza, né, os fenômenos da natureza a partir deles próprios, né? Então tem histórias, né, por exemplo, o Tales ele tentava explicar os terremotos, né, não como uma ira dos deuses que faz a terra tremular e que devasta cidades, né? Para o Tales, o Tales tentou imaginar o terremoto como uma movimentação no fluxo de água que passa por baixo da Terra, tá? Hoje em dia a gente sabe que terremotos são causados pelos movimentos das placas tectônicas, né? Mas naquela época não se tinha recurso para entender as coisas dessa forma e o Tales tentou entender esse fenômeno da forma mais racional possível, tentando usar a própria natureza para poder explicar. Então ele supunha que passava água por baixo da Terra e que o terremoto era causado por essa movimentação das águas por baixo da terra. Ele não falava, não usava os deuses como explicação para explicar o terremoto. Então, assim, já marca uma diferença do pensamento mítico, tá? Fora isso, tem algumas historinhas sobre Tales, né? Tem a história de que ele caiu num buraco, né? Uma história que marca, né, a característica da filosofia de que ele caiu num buraco e uma mulher que estava passando riu dele, falou que ele, enquanto filósofo, estava mais preocupado com coisas distantes do que com um buraco que estava diante dos olhos dele, né? Que ele estava olhando para o céu. Então, o filósofo se preocupa com coisas abstratas e distantes e muitas das vezes não se dá conta do que está diante do seu nariz, né? Então, é uma crítica, uma sátira ali, uma piada que fazem com relação à filosofia, mas também tem outra piada outra história que marca que não se tem certeza se é verdade, mas essa história ela é bastante difundida, bastante contada, que o Tales
para provar que a reflexão, o entendimento da natureza, né, que a filosofia é importante, que ele compreendeu, né, a partir da compreensão de como funcionam as estações do ano, de como a natureza funciona, que quando as oliveiras iam dar frutos, né, e ele pegou um momento em que de baixa ali na produção de frutos ali das oliveiras, e ele foi lá e comprou, né, foi comprando essas oliveiras a um preço baixíssimo, né, porque ele sabia que dali a algum tempo essas oliveiras iam dar frutos, né? Então estava todo mundo cabisbaixo, indignado com a caída de produção, e só que ninguém tinha conhecimento. Ele sabia que dali a algum pouco tempo as oliveiras iam dar fruta. Ele foi lá e comprou tudo, e depois a um preço baixíssimo, e depois falou, ó, quando começou a dar, todo mundo ficou com o olho grande. Ele falou, ó, agora eu vou cobrar um preço altíssimo, né, para vocês, porque é, é, ele quis provar que o conhecimento é importante, tá? É, galera, com relação a Pitágoras, né? O Pitágoras, ele defendia que o princípio da natureza é um número, né? E aí, galera, a noção de princípio não é usada como algo material, né? Porque tem alguns filósofos da natureza que falava que tudo na natureza deriva da água, né? Que é o caso Tales. Tudo na natureza deriva dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar, né? Mas quando a gente fala em número, a gente não está falando em princípio como algo material, porque número não é algo material. Então, dizer que tudo tem origem no número não significa, né, que o número é uma coisa e que essa coisa forma as coisas da natureza, né? Certamente, o que o Pitágoras estava querendo dizer quando fala que o princípio da natureza é o número é que o número são conceitos, né, são noções que permitem com que a gente compreenda a realidade. Então, tudo na natureza pode ser compreendido a partir dos números, das relações que os números estabelecem entre si, né? E isso, inclusive depois, na modernidade, né, foi uma ideia bem difundida, né? Não sei se da mesma forma que os pitagóricos, né, que Pitágoras defendia, mas essa ideia de que a matemática serve para traduzir, para explicar a natureza, foi uma noção muito importante na modernidade, né? E, e provavelmente, a gente tem pouco material sobre isso, mas provavelmente o que os pitagóricos estavam defendendo era algo parecido com isso, né? Então, o que é importante vocês entenderem é isso, que Pitágoras defendia os números como princípio da natureza, né? Ou seja, que a matemática, que os números serviriam como base para a gente compreender a realidade, tá bom? Por hoje é só, esse vídeo já ficou grande demais, tá? Valeu pela atenção de vocês, pela compreensão. Espero que esteja todo mundo bem, tá? E força aí, galera. Forte abraço.